Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer por tudo que já aconteceu nessa noite. Tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, é para que o teu nome seja exaltado, glorificado. Somos limitados, o Senhor conhece cada um de nós. Somos falhos, mas queremos apresentar o melhor ao Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor olhe sempre o nosso coração. Que o Senhor possa sondar o nosso coração. Senhor, Tu és o único digno de toda adoração e de todo louvor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor reina sobre todas as coisas. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos Te adorar. Simplesmente Te adorar. E dizer o quanto Tu és especial. Somos gratos a Deus, porque tantas coisas o Senhor tem feito na nossa história, na nossa jornada, no nosso dia a dia. Coisas que às vezes a gente nem se dá conta, às vezes a gente nem percebe, mas o Senhor está lá, o Senhor está presente. Somos gratos a Ti, Senhor, por tamanho amor, fidelidade, ternura para com estes Teus servos, Teus filhos, que são tão falhos. Por isso queremos Te exaltar e Te engrandecer e dizer: Senhor, engrandecido seja o Teu nome. Senhor, agora chegamos a este momento da palavra, onde queremos estar não só com a nossa mente voltada para a Tua palavra, para a meditação de hoje, mas estar com o nosso coração aberto e sensível à Tua voz. Cremos, ó Deus, que o Senhor está no nosso meio. Cremos que o Senhor tem uma palavra de vida a todos nós. Por isso, Senhor, nesse culto nosso ao Senhor, nós também queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir a Tua presença e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Fala, Senhor, ao nosso coração, fala a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, que a igreja possa realmente estar atenta à palavra do Senhor. O texto dessa noite está lá em Atos, como eu falei no início, Atos capítulo 8. Nós vamos meditar aqui nos primeiros 8 versículos deste capítulo. Atos 8, de 1 até o 8. E o tema dessa mensagem, falei, né? A série é Igreja em Movimento e Missionária. Mas a mensagem de hoje, dando início a esta série, é Deus move sua igreja. Deus move sua igreja. E o texto diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Palavra do nosso Deus. Queridos, há momentos na vida em que temos uma sensação de que a história chegou ao fim.
Há momentos na vida em que tudo parece seguir um rumo promissor, mas de repente um acontecimento, algo surge, algo inesperado acontece e que muda completamente o cenário. Quem já viveu isso? Eu já vivi situações assim. Quando tudo parece caminhando numa progressão, né? Tudo certinho, e de repente acontece algo que nos desestabiliza. Uma enfermidade na família, quando perdemos um emprego, quando os planos eles são frustrados, recebemos alguma notícia difícil de assimilar, vivemos algumas mudanças bruscas que não esperávamos, e fica então essa sensação de uma frustração, não é mesmo? Puxa, estava caminhando tudo tão certinho e de repente, nossa, bagunçou. Eu sou um cara que gosta das coisas muito organizadinhas, então quando acontece um imprevisto, assim, e bagunça, quem sabe com a minha agenda, eu já fico maluco, né? Falei, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que me organizar de novo aqui. Isso numa situação de imprevistos que mexem com a nossa agenda. Agora, imagina situações em que a gente vive que abala as nossas emoções. Já enfrentamos. E aqui nesse texto, naquele instante, a gente enxerga que parece que o projeto de Deus foi interrompido. Olhando para o texto, a gente vê dor, perdas, e se assemelham muito às dores e perdas que nós vivenciamos na nossa caminhada. Somente com o passar do tempo, a gente começa a perceber que quando situações difíceis acontecem e que para nós parece que Deus perdeu a mão, ou parece que alguma coisa atrapalhou os planos de Deus, a gente acha que é o fim de um capítulo, mas não percebemos que, na verdade, é Deus escrevendo um novo capítulo. Um novo capítulo na nossa história. E é exatamente essa experiência que a gente encontra aqui quando abre em Atos capítulo 8. Até aqui a gente acompanha uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de experiências, uma igreja, depois do Pentecostes, né, o evangelho se espalhava por Jerusalém, muitas coisas aconteciam, coisas impressionantes, né? A igreja ia crescendo em comunhão, em unidade. Só que quando a gente percebe que mesmo quando naquele cenário onde as pessoas eram alcançadas diariamente, e até a comunhão, a palavra de Deus diz que era admirada pelas pessoas, a igreja achava graça diante da cidade, diante das pessoas. Os apóstolos ali ensinavam com ousadia, com coragem. Tudo parecia que nada poderia dar errado. Estava tudo indo muito bem. A igreja estava florescendo. E então surge esse cenário que muda a história. Se nós lemos o capítulo anterior, ele termina com a morte de Estevão. Estevão, que é conhecido como o primeiro mártir da igreja, por pregar o evangelho, Estevão foi apedrejado diante de uma multidão enfurecida. Tudo por quê? Eles rejeitaram a mensagem de Estevão. Isso gerou então o início daquilo que poderia ser um declínio da igreja. Afinal de contas, um dos seus líderes acabara de ser morto.
Então tudo poderia caminhar para um... Agora deu ruim. Agora já era. Mataram Estevão. Mas será que aquele movimento iniciado por Jesus seria sufocado? Seria abafado? Seria morto, aniquilado, antes mesmo de romper as fronteiras de Jerusalém? Será? Será que se nós estivéssemos vivendo aqueles acontecimentos, nós também não estaríamos prevendo isso? Nós talvez estaríamos dizendo, de fato, agora o mal venceu. A igreja estava sendo desmantelada, a missão interrompida. Será que se nós estivéssemos lá, nós também não iríamos dizer isso? Porque muitas vezes falamos isso hoje. Muitas vezes, diante de lutas e adversidades que surgem de uma maneira sorrateira e inesperada, muitas vezes nós falamos, agora deu ruim. Agora desandou. Mas a grande verdade de Atos 8, e Lucas escreve esse relato aqui para que a gente enxergue e consiga perceber aquilo que aconteceu naquele momento. Porque enquanto os perseguidores acreditavam que eles estavam destruindo a igreja, Cristo estava conduzindo a sua igreja para um novo nível, para um outro momento. Ao estudar a história, a gente vai perceber que a igreja de Jesus, ela cresceu, o auge, os momentos em que ela mais cresceu, era justamente nos momentos da perseguição. Quanto mais ela era perseguida, mais o evangelho não ficava restrito, ele se espalhava. E essa verdade, o Senhor da igreja não perdeu o controle da história. A gente precisa gravar isso no nosso coração. Não importa o que aconteça, o Senhor da igreja, ele não perdeu o controle da história. Interessante notarmos que a igreja de Jesus, ela nunca existiu para permanecer parada. Ela nunca existiu para ficar estática, para ficar imóvel, para ser passiva. Na oração, lembra da oração de Jesus? Que ele ora pelos discípulos, depois ora por nós. Quando ele diz, não, eu peço que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Lembra disso? Existe uma missão dada à igreja. E aqui você pode dizer, existe uma missão dada a mim. Afinal de contas, eu faço parte da igreja de Cristo Jesus. E Jesus me comissiona, e ele diz na oração dele, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. É como se ele dissesse, eu tenho uma missão para aqueles irmãos lá da IPI de Castro. Eu tenho algo para eles realizarem. Eu tenho algo para fazer através da vida deles. Então não os tires do mundo, mas livra-eles do mal. Porque a minha história está sendo escrita. A minha história está sendo escrita e ela termina na consumação de todas as coisas. Até lá, enquanto nós existimos, enquanto nós vivemos, existe uma missão para cada um de nós, que é levar o Evangelho, fazer o Evangelho de Cristo conhecido de todas as pessoas. Lucas
nesse texto, ele não nos permite permanecer muito tempo assim, nessa cena da morte de Estevão. Percebe isso? Ele fala ali da morte de Estevão, mas assim que o capítulo termina, ele abre o seguinte, dizendo: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. É uma expressão que parece simples, mas ela funciona como uma ponte entre duas histórias. Na verdade parecem duas histórias, mas é uma história apenas. A morte de Estevão, ela não encerra um episódio, ela inaugura um novo momento. Ela inaugura um novo momento. Lembra de Atos 1:8? Vocês fiquem aí, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Lembra disso? Até esse momento aqui, a igreja estava em Jerusalém apenas. Ela não tinha saído. Ela estava ainda em Jerusalém. Ou seja, aquilo que Jesus havia dito: vocês vão ser minhas testemunhas fora daqui. Nesse momento da morte de Estevão, é a virada de chave, é a virada de página para um novo momento na vida da igreja, onde agora vocês vão sair. E como que a igreja foi dispersa? Por meio da perseguição. E perceba, toda a igreja ela passa a sofrer as consequências. Toda a igreja passa a sofrer hostilidade contra o Evangelho. Mas Lucas descreve aqui um cenário de medo e dispersão. E é interessante que ele não romantiza o sofrimento. Eles sofreram, eles passaram por dores. Homens, mulheres deixaram suas casas, famílias, foram separadas. Muitos precisavam abandonar tudo. Porque a morte estava à porta. E eles viram Estevão ali, sendo morto. E agora, chegou na vez deles. Então eles, movidos de medo, temor, sim. E Lucas não fala, não, eles foram fortes, e eles tramaram, então, fizeram um exército ali para combater os perseguidores. Não fizeram nada disso. Eles tiveram medo e fugiram. Fugiram, como talvez nós fugiríamos também. E interessante é que o problema não está na fuga deles, porque se nós lemos o texto, diz que eles fugiram sim de medo, mas enquanto eles fugiam, eles pregavam o Evangelho. Percebe que não estou mais aqui na minha terra, não estou mais aqui na minha cidade, estou fugindo porque a perseguição está vindo, estou indo, mas eu vou falando do amor de Jesus, vou falando daquilo que Jesus Cristo fez, vou anunciando o Evangelho por toda parte. Percebe que a perseguição, de fato, ela não foi uma experiência agradável. Trouxe lágrimas, trouxe um alto custo para os discípulos, mas eles levaram e eles fizeram aquilo que Jesus Cristo havia pedido. E aconteceu onde? No meio dessa oposição. Meus irmãos, seguir Jesus nunca significou caminhar por trilhas seguras, caminhar por trilhas que não tem percalços, não tem obstáculos. A caminhada com Jesus, ela é cercada de todas essas coisas. Mas será que, diante das adversidades, será que diante dos problemas, nós reagimos com coragem em seguir
anunciando Jesus? Ou será que nós nos amedrontamos e nos calamos? Será que, se nós formos presos por causa do Evangelho, será que nós iremos entrar em depressão na cadeia? Entrar em crise existencial na cadeia? Ou será que isso vai se tornar um motivo de, não, lá na cadeia eu vou pregar? Qual será? Responda para você agora aí. Qual seria a sua atitude se isso acontecesse com você? Você pregaria onde você estava no seu novo momento de dor, de tristeza? Ou você entraria em crise? O povo sofreu. Imagina ser escorraçado. E Lucas aqui ele utiliza uma palavra muito forte para descrever essa atuação aqui. Ele diz, quando ele cita ali o apóstolo Paulo, que na verdade aqui ele ainda era Saulo, e ele acompanhou esse apedrejamento aqui de Estevão, diz que Saulo devastava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Não era assim, por gentileza, você me acompanha até a delegacia, vamos lá, ou você vai ficar encarcerado agora. Não era desse jeito. Eram arrastadas, era com violência. Esse era o cenário que a igreja do primeiro século vivenciou. Não era uma situação confortável. Então, aos olhos humanos, tudo aquilo ali, todo aquele movimento iniciado ali por Jesus parecia estar sendo sufocado por causa da perseguição. Mas é justamente aqui que Lucas ele nos convida a enxergar a história da perspectiva de Deus. Porque enquanto Saulo acreditava estar destruindo a igreja, Deus estava espalhando o Evangelho. Quando os perseguidores achavam, estamos conseguindo, estamos tendo êxito na nossa missão, na verdade era Deus que estava espalhando ainda mais o Evangelho. Então a narrativa muda completamente. Ali no verso 4, um dos versículos que podem passar despercebidos muitas vezes, que diz: os que haviam sido dispersos anunciavam a palavra por onde quer que iam. Perceba a beleza dessa cena. Lucas ele não diz que os discípulos se organizaram numa estratégia de combate, que não, eles saíam e anunciavam e continuavam sendo o que Cristo pediu que eles fossem: discípulos, fazendo discípulos. Eles perderam suas casas, mas eles não abandonaram o Evangelho. E um detalhe que me chama a atenção aqui nesse texto é que a missão, ela nunca pertenceu aos apóstolos. Se apenas fossem eles que anunciassem Cristo, o Evangelho estaria restrito a Jerusalém. Mas quando nós olhamos o texto, veja lá, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. No verso 1, no finalzinho do verso 1, diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões. Percebeu? Que não eram mais os apóstolos? Sim,
Muitos saíram e foram para os outros povos, mas ele se refere aqui justamente aos demais discípulos que pertenciam à igreja. Eles foram dispersos e espalhados, e é esse povo aqui que começa a anunciar o Evangelho por toda parte, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da opressão. Eles continuavam seguindo o chamado do Mestre. A missão nunca pertenceu aos apóstolos, mas pais, mães, jovens, idosos, todos eles foram dispersos e compartilharam do amor de Deus. Pessoas que a gente não sabe o nome, pessoas que não imaginamos, né? Que tipo de pessoa que era, o que fazia, qual era a profissão. A Bíblia não relata. Mas são essas pessoas que entenderam e compreenderam que seguir Jesus significava anunciar Cristo aonde quer que eles fossem. Isso muda a nossa compreensão do que significa ser igreja missionária. Muitas vezes, quando a gente fala disso, às vezes a gente associa a departamentos, né? Departamento de missões, departamento disso, departamento de evangelismo. E a gente tenta compartimentalizar as coisas. Mas não é disso que está falando. Porque todas essas iniciativas que a gente encontra aqui em Atos 8 nos leva a uma tomada de decisão muito mais profunda, que não se restringe a uma ação orquestrada, a uma ação organizadinha. Não, ela vai muito além. Eu recebi o Evangelho, esse Evangelho que me alcançou, este Evangelho eu levo adiante, este Evangelho eu propago a todos aqueles que não conhecem. Eu entendo a minha missão e eu sigo. Quando você encontrar uma pessoa na rua, você não vai falar assim: só um minutinho que eu vou chamar o pastor aqui para vir orar por você, aqui porque você está enfrentando uma luta, deixa eu ir lá chamar o pastor. Pastor, tem alguma pessoa aqui. Não. É a sua missão, é o seu trabalho, é ali que você está e que Deus colocou você. Não sei quantos já tiveram experiências assim, de se ver numa situação onde você está compartilhando com alguém que você nem imaginou que estaria compartilhando. Mas depois você olha e você fala: puxa, olha o que o Senhor permitiu acontecer para que eu estivesse exatamente aqui, anunciando Jesus para essa pessoa. Curioso isso, né? Curioso a gente perceber esses nuances do agir do Senhor na nossa história. Nós falamos que Ele conduz e Ele nunca perde o controle da história. E Ele vai nos levar por caminhos para que o Evangelho chegue. E se nós temos o nosso coração sensível ao Senhor, e se nós temos o nosso coração sedento por servir a Deus e fazer diferença na vida de pessoas, são essas pessoas que Deus vai usar. Aonde quer que você for. Lucas, ele volta a sua atenção aqui para um cara chamado Felipe. E, curiosamente, ele não era um dos apóstolos, mas ele era um dos 7, se a gente lê em Atos 6 ali, que foi chamado ali para cuidar da distribuição dos alimentos ali entre as viúvas. Aos olhos de muito, Felipe foi chamado para aquilo, né? Não, foi chamado. A Isa foi chamada para cuidar do multimídia. E daí todo mundo olha e fala assim: não, o trabalho dela é só cuidar do multimídia. Só isso.
Mas Deus, de repente, toma a Isa para compartilhar com uma amiga. E ela compartilha do amor de Deus para uma amiga, e essa amiga então tem um encontro com Jesus. Não, mas espera aí, a Isa era para ficar só no multimídia. Felipe tinha sido escolhido ali para essa distribuição de alimentos, mas Deus o conduz para um lugar. Que lugar é esse? Samaria. Samaria é um lugar onde havia muito problema. Porque, vou me relacionar com os samaritanos? Como assim? Que negócio é esse? Deus conduz então Felipe até Samaria. Talvez essa informação não seja tão impactante, mas se a gente entender o que acontecia e a rixa que existia entre judeus e samaritanos, a gente começa a perceber que o Evangelho, a partir de então, começa a ultrapassar fronteiras. Agora não era só no discurso, mas era literalmente, agora indo aos samaritanos. E o Evangelho foi pregado. E Filipe chega a Samaria anunciando Cristo. Não foi técnicas de evangelização, não foi técnica de persuasão. Não, foi Cristo. O centro continua sendo a pessoa de Cristo. A igreja ela não é enviada para promover a si mesma, mas a igreja é enviada para falar de Cristo, para mostrar Cristo às pessoas, para dizer que este Cristo que um dia mudou a minha história, pode mudar a sua, pode mudar a sua realidade. Ela é enviada para anunciar aquele que morreu e ressuscitou e hoje vive, para reconciliar pecadores com Deus. Lucas diz que, para resumir, toda essa transformação ali, que houve grande alegria naquela cidade. Volta um pouquinho. Um pouco antes, Jerusalém chorava suas dores. Um pouco antes, Jerusalém chorava aquela perseguição. Dias depois, Samaria se alegra com aquilo que Cristo estava promovendo no meio deles. Houve grande alegria naquela cidade. A salvação chega naquela região. O Evangelho chega naquela região, trazendo alegria, esperança e salvação. Homens tentaram impedir que a missão crescesse, mas Deus conduz no meio da perseguição a mensagem para que ela alcance novas pessoas. Quando a gente olha para trás, a gente percebe algo que aqueles discípulos eles não conseguiam enxergar num primeiro momento. Como muitas vezes a gente não consegue entender porque determinadas coisas acontecem na nossa história. Quantos talvez já tenham passado por uma experiência de compartilhar o Evangelho e depois a pessoa falar assim: puxa, foi Deus que colocou você no meu caminho. Não sei quantos já tiveram uma experiência assim. Eu me lembro uma vez que eu fui falar com uma pessoa que na verdade nem queria muito, mas Deus conduziu as coisas para que eu fosse, e Deus inquietou meu coração para falar com aquela pessoa. E eu conversando com aquela pessoa, eu havia... Ela me conta, que um dia antes ela tinha tentado se matar. Tinha tentado tirar a própria vida. E eu então vou e naquele dia seguinte, Deus permite que eu compartilhe o Evangelho com aquela pessoa.
Percebe que muitas vezes Deus vai conduzir a tua vida, e Ele quer conduzir a sua vida por caminhos que talvez você não entenda, por caminhos que talvez num primeiro momento você olhe para aquilo e fala: eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu sei que o Senhor está me conduzindo para um propósito específico, que Ele sabe, eu não sei. Porque o Evangelho não está restrito às quatro paredes da nossa igreja. Porque o Evangelho não está restrito ao nosso conhecimento intelectual. Porque o Evangelho não está restrito na nossa mesquinhez, quando a gente acha que a gente é alguma coisa e a gente fica teorizando coisas e falando de coisas a respeito até do Evangelho, mas a gente só está jogando palavras ao vento e aquilo realmente não tem sentido nenhum, porque no fundo, nem eu creio naquilo. A própria palavra diz que nós seremos conhecidos como discípulos que amamos de fato a Deus, se nós praticarmos a palavra, se nós praticarmos aquilo que Ele ensinou. Não é só dizer: eu amo a Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, Tu és grande, tremendo, eu te amo. Lembra? Vai chegar um momento que muitos vão chegar diante de Deus e vão falar assim: mas Senhor, como assim não posso entrar? Em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome toquei no louvor, em Teu nome servi a ceia, em Teu nome cuidei do multimídia, em Teu nome fiz isso, fiz aquilo, e Ele vai falar: eu não Te conheço. Porque o Evangelho não está restrito naquilo que eu faço. O Evangelho avança fronteiras, queira você ou não. Sabia que Deus coloca pessoas para que a gente possa compartilhar o Evangelho com aquela pessoa? Acredite, se você não falar, Deus não vai ficar tristinho. Fala: estou triste, deu ruim, não quer falar. Se você não falar, Deus vai levantar outro. Aconteceu comigo, já contei esse testemunho aqui. Uma pessoa que eu convivi na faculdade, eu nunca falei do amor de Deus para ela, porque eu achava que ela era super pecadora e eu era super santo. E eu nunca compartilhei o Evangelho. Achei: não, essa pessoa vai para o inferno e não tem salvação para ela. Muito tempo depois eu tenho a notícia de que essa pessoa se converteu. E naquele momento Deus ministra o meu coração, como dizendo: você não falou. Ele estava do seu lado. Você não falou. Eu precisei levantar outro para fazer aquilo que você não fez, para que o meu plano na vida dele se cumprisse. Então, meu querido, se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas eu quero ser encontrado como aqueles fiéis que, mesmo diante das perseguições, saiu, talvez com medo, talvez com receio, mas eu saí anunciando. Eu quero ser encontrado como aqueles que, mesmo diante de um cenário que eu não entendo o porquê Deus está fazendo aquilo, não entendendo por que Deus está conduzindo naquele instante aquela situação, mas como eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, eu sigo em frente, porque eu sei que Ele não perdeu o controle da história. E Ele pode me usar em toda e qualquer situação, porque não diz respeito a mim, mas diz respeito a Ele, ao Evangelho dEle, ao propósito dEle, de alcançar o perdido. Muitas pessoas ficaram lamentando as pedras contra Estevão, né? Mas Cristo, Ele invade. E invade aqui no sentido de fazer valer a sua palavra. Eu falei lá atrás que vocês iam anunciar e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto nas outras regiões. E eu vou fazer cumprir.
porque eu estou no controle da história. Nada escapa à soberania de Deus, nada frustra o seu propósito. Nenhuma oposição consegue impedir o avanço do reino de Deus. E é por isso que uma igreja em movimento, como nós estamos falando, ela é antes de tudo uma igreja, ela não é antes de tudo uma igreja cheia de atividades, mas é uma igreja que entende o seu papel e se movimenta. Uma igreja que é intencional. E entenda, quando eu falo igreja aqui, eu estou falando de você lá no seu trabalho, eu falo de você lá na sua casa, eu falo em você indo para a farmácia, você indo ao supermercado. É esse movimento da igreja, esse movimento natural da igreja, na sua empresa. E ali então você é um canal de Deus para alcançar a vida das pessoas. Sem aquela preocupação, meu Deus, eu preciso então falar, eu preciso, não, viva o Evangelho. E o viver do Evangelho vai impactar a vida das pessoas. Porque o poder não está em você, mas está no Evangelho que você carrega. É o Evangelho que vai transformar. Você é só o canal. É só o canal de bênção para a vida das pessoas. Então, igreja em movimento é uma igreja que segue o seu Senhor. Se move porque Cristo se move. A palavra de Deus diz que nosso Deus trabalha enquanto a gente dorme. Ele está agindo. Ele está agindo em todo momento, neste instante. Ele está fazendo as coisas. Porque essa história que a gente encontra em Atos, ela continua sendo a nossa história. É o nosso momento agora. Da mesma forma que Cristo sustentou os discípulos e aqueles que foram dispersos, é o mesmo Espírito que está habitando na igreja. É o mesmo Espírito que está conduzindo a vida da igreja e levando você para as Samarias, para as Judeias e para os confins da terra. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar trazendo essa reflexão para que a gente comece a olhar as pessoas ao nosso redor e enxergar nelas o alvo do amor de Deus. Porque as pessoas lá fora, elas estão sedentas do amor de Deus. Elas não sabem disso, mas elas estão sedentas do amor de Deus. E nós precisamos abrir os nossos lábios e falar: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento. Porque o Teu Evangelho está em mim. O Teu Evangelho me alcançou. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não pode ficar parada. A gente não pode ficar aqui dentro orando assim: Senhor, manda as pessoas aqui para dentro, Senhor, manda mais membros, Senhor, queremos que pessoas venham até a igreja, Senhor, vem. Eu fico imaginando Jesus olhando para a gente e falando assim: ok, beleza, eu vou trazer as pessoas. Que hora que você vai sair? Que hora que você vai levantar e sair? Lembra do texto? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Quem já viu uma porta andando? Ninguém viu uma porta andando, né? A porta está parada lá. Ou seja, a igreja vai em direção a ela. A igreja vai ultrapassar essa porta, meter o pé na porta e alcançar as pessoas que estão lá dentro. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja vai avançar as fronteiras. Ou seja, fala de uma igreja em movimento, fala de uma igreja que não é passiva,
Fala de uma igreja que não é estática, mas é uma igreja que se importa, que ora uns pelos outros. Eu conto o testemunho que a gente trouxe aqui na Tarde da Esperança, que o Sr. Edgar trouxe para nós, né? De um rapaz que havia sido preso na Bolívia, injustamente. Injustamente ele estava preso. A gente começou a orar por ele. Senhor, se de fato ele foi preso injustamente, Senhor, seja o justo juiz e intervenha. O que aconteceu, Sr. Edgar? Ele foi solto. Esse é o poder do Evangelho. O Senhor, Ele não se cala quando uma igreja se move. O Senhor não fica de braços cruzados quando uma igreja se levanta para fazer a obra. Então, meu irmão, não tenha medo de levantar, sair da sua zona de conforto e ir até as pessoas e compartilhar do amor de Deus. Porque o Evangelho se movimenta e nós precisamos ir até as pessoas e falar, que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família. Talvez essa pessoa nunca entre aqui dentro para ouvir o Evangelho. Mas certamente, se nós sairmos, o Evangelho vai alcançá-la. E ela vai ser transformada. E ela será salva. E quem sabe vai congregar em qualquer lugar. Porque não importa isso. Importa sim sermos uma igreja que anuncia, uma igreja que se move, uma igreja que se levanta. Até o dia que Jesus voltar, e então vai reunir toda a sua igreja, para que tudo esteja consumado. Essa é a nossa história, esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Então, meu irmão, minha irmã, chame essa responsabilidade para você. E fala, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso que o Senhor está escrevendo. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, ser uma igreja que vai em direção ao perdido. Porque nós temos um Deus que move a sua igreja. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Deus. E Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor inquiete nosso coração, Deus. Inquieta o nosso coração para que a gente saia da passividade, para que a gente saia da teoria e para que a gente viva o teu Evangelho de maneira sincera, de uma maneira profunda. Senhor, nos leva a viver o teu Evangelho, nos leva a entender o teu Evangelho. Senhor, tira de nós toda a religiosidade, tira de nós tudo aquilo que atrapalha, porque o Senhor quer uma igreja que se movimenta, uma igreja que sai, uma igreja que, mesmo diante das situações adversas, não cessa de falar do teu amor, do teu nome. Senhor, nos leva a viver essa realidade. Nos ajuda, Senhor, e conduz as nossas vidas, Pai, para que o teu plano, o teu propósito se cumpra. No nome de Jesus. Amém. Amém.